E preparar a tradição pra me acompanhar. Santa Cecília eu sou. Sou bilíngue, eu sou. No esporte estou. Meu colégio é show. Transformar o futuro eu vou. Santa Cecília eu sou. Por isso que eu sou do Santa. Orgulho de ser do Santa. Por isso estudo aqui no Santa. Colégio Santa Cecília. Por isso eu sou do Santa. Orgulho de ser do Santa. Por isso estudo aqui no Santa. Colégio Santa Cecília. Colégio Santa Cecília, da recreação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Olá, amigos da Santa Cecília TV, estamos de volta com muita alegria para mais uma edição do nosso programa, o ZR News TV, semanalmente aqui nesta tela importante da comunicação regional, a parceria entre a ZR com a assessoria e o sistema Santa Cecília. O ZR News TV está de volta mais uma vez para contar histórias de sucesso, trazer personagens emblemáticos da nossa região. E para dividir essa tarefa comigo, teremos mais uma vez a co-apresentadora, a advogada, minha querida amiga Luciana Blanco. Tudo bem, Lu? Bem-vinda mais uma vez aos nossos estúdios. Tudo bem, Zé. Melhor agora aqui, bem acompanhada. É verdade. Trazendo informação e história das nossas personalidades aí para o público. Ok. Personalidade, um querido amigo, médico oftalmologista, com diversas especializações no Brasil e fora do Brasil também. Fundador da clínica Unilaser, que é referência também na especialidade, Dr. Celso Afonso Gonçalves. Celso, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, entre dois amigos, a Luciana e o Zé, né? Verdade. Celso, que também tem um pouco desta sua vida, né? Você, claro, construiu o teu negócio com o teu sócio aqui, tua família veio para cá, mas você não é de Santos, né? Conta pra gente como é que foi essa vinda para cá. Eu comecei a vir para Santos em 1994. Tá. Eu fiz subespecialização em doenças da retina e do vítreo. Uhum. Nessa época, a região era bastante carente dessa subespecialidade. Uhum. E eu estava na cidade de São Paulo, eu estava muito bem, eu trabalhava dentro do Instituto Tadeu Civintal, um instituto extremamente tradicional em São Paulo, mas eu não gostava do estilo de vida, né? Tá. Os deslocamentos eram lentos, tudo era muito complicado, e aí veio um convite, na época do Hospital Ana Costa, para eu vir fazer retina e vítreo. Uhum. E eu comecei a vir uma vez por semana, 2 vezes por semana, me apaixonei pela cidade e fiz um grande esforço para me fixar em Santos. E aí eu tive a receptividade do Marcos Garcia, que é meu irmão e meu sócio hoje. Ele já tradicional da cidade, filho do Dr. João Garcia, ex-diretor da Santa Casa. Ele me recepcionou muito bem aqui em Santos, junto com, na época, Dr. Paione, Dr. Valderez, a velha guarda lá do Ana Costa. E aí a gente foi se fixando e conquistando um espaço na cidade, né? E hoje eu me considero santista, eu estou com 57 anos e o ano que vem vou fazer mais tempo de Santos do que de São Paulo. Opa, Quem que sabe maravilha, um dia hein? eu ganho o título de cidadão santista. Legal. Né? Opa, Celso, só retomando, a tua formação, a tua graduação em medicina, né, foi em São Paulo mesmo? Eu sou formado pela Faculdade de Medicina da Fundação ABC, fiz oftalmologia no Instituto Tadeu Civintal, fiz mestrado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, doutorado na Universidade de Rosário, na Argentina. Olha só. E fui fellowship do Missanier em Harvard.
E na verdade a gente está sempre estudando, né? É verdade. Sempre se atualizando, mas a gente conseguiu fazer um bom currículo, conseguimos uma boa formação teórica e prática. Ok, você já tem um visto 013 aqui faz tempo, né? Obrigado. Luciana, não estava no roteiro ter que falar a idade não, ele falou porque ele quis, então não precisa falar a sua idade não teria problema nenhum. Tudo bem, eu certamente não vou falar a minha, fica aí pela imaginação e avaliação dos telespectadores. Eu tenho 40 anos de rádio, tá? Mas eu comecei bem novinho, tá? Quase criança. Luciana, para conversar com o nosso convidado, que é uma pessoa incrível, né? Realmente um amigo querido e um profissional extremamente bem sucedido. Antes de qualquer coisa, assim, quando a gente conhece o Celso, a gente já vai com aquela visão. Extremamente competente, um profissional de excelência e aquele que você pode confiar. E é engraçado, Zé, porque eu também sou uma autônoma, um tipo de profissão que o cliente tem que confiar na gente, né? Isso é de extrema importância. E nós temos aqui na Baixada, a gente tem aquela mania de sempre para um profissional em São Paulo. Né? Como se os profissionais de São Paulo fossem melhores. Então aqui a gente tem um combo, que é um profissional de São Paulo que está atuando em Santos, né? Que é o caso do Dr. Celso, mas assim, a excelência do trabalho sempre foi referência, né, na área dele. E sou paciente, né? No caso, ele é que tem paciência comigo, mas eu sou paciente e acho que a confiança é tudo, né? Acho que a visão é uma das coisas que a gente tem que ter mais cuidado, embora não seja sempre assim, né, nas famílias. E eu vou aproveitar esse ponto para fazer a minha pergunta, porque assim, quando, Dr. Celso, que as famílias têm que se preocupar do ponto de vista da oftalmologia com seus filhos para começar a levar no oftalmo e se tem alguma questão relevante que essas famílias possam perceber nas crianças que tem alguma coisa errada? Bem, antes de mais nada, obrigado pelas palavras, Luciana. A gente fica muito feliz que a confiança realmente acho que é o principal na relação médico-paciente, né? Hoje o mundo mudou. Então, quando eu fiz residência, quando eu estudei, a gente tinha uma percepção das crianças com relação à visão, hoje a gente tem que ter outra. O mundo das telas chegou, a alta tecnologia está aí. Por mais que ontem eu tenha assistido um programa que já existe um movimento de tentar proibir as crianças de entrarem com celular na escola, de tentar limitar o uso de telas, isso está difícil. Porque foi um passo que se deu muito lá na frente e voltar atrás agora está difícil. Então, os cuidados que os pais têm que ter, assim, primeiro, retardar a entrada do uso de telas, né? Já tem muitos trabalhos na China, no Japão, que você já tem ali uma epidemia de míopes e a gente percebe que essa epidemia de miopia está chegando aqui no Brasil porque essa geração está sendo uma geração míope. Então, cuidados que a gente tem que ter. Alternar o uso da visão da criança, longe e perto. A criança não está proibida de usar a tela, mas a criança, até os 12 anos de idade, deve ser limitada a 1 hora dia de uso de tela. Ela tem que ir para a rua, ela tem que brincar, ela tem que usar a visão de longe, ela não pode ficar confinada. E quando a gente fala em tela, não é só celular, é celular, computador, televisão, é um combo, né? E então isso é um problema, os pais têm que ficar em cima. Se a criança começa a ter desvio do olho, se a criança começa a ter tremor no olhar, se a criança tem, como o Thiago Leifert percebeu através da fotografia, mancha branca no olho, né? Então isso tudo tem que ser percebido por observação dos pais e dos pediatras também, que hoje já estão treinados a fazer essa triagem, né? Treinamento que a gente faz junto aos professores na idade escolar também, para que eles tenham a percepção de defeitos visuais nas crianças, é importante. Isso já é feito nas escolas? Isso nas escolas em parceria com as prefeituras. Então, por exemplo, nós hoje trabalhamos muito junto à Prefeitura de Bertioga, a gente já faz todo um treinamento e uma triagem lá, aqui em Santos também. Então, esse trabalho tem sido feito para treinar o professor a ter um olhar de triagem sobre essas crianças. E eu tenho uma boa notícia, tem um projeto de lei que fala justamente sobre
restringir o uso dessas telas em crianças até 12 anos. Eu, como comunicador tal, eu lembro que teve um dia, esse ano, que eu respondi 144 chamadas, quer dizer, não deu para fugir. Não é normal, né? Mas quais são os cuidados que a gente deve usar também, né, nas outras faixas etárias para administrar essa questão? Porque acaba impactando também no sono, o uso tardio das telas também impacta. Quer dizer, é uma dinâmica hoje contemporânea, não é? Que as pessoas têm que fazer a parte delas, né? Em que pese, só me estendendo um pouquinho, a grande evolução da ciência e da medicina no aspecto de atendimento aos quadros oftalmológicos, mas as telas estão aí. E a gente percebe facilmente no cotidiano que o abuso é frequente hoje, né? É um conjunto, né? A gente, não só a parte oftalmológica, como a parte psiquiátrica, né? O índice de depressão, tudo isso daí se multiplicou. O pessoal usa a pandemia como um marco, mas isso foi um fator multiplicador. São pequenas dicas, né, que a gente dá, porque é inevitável. Então, por exemplo, cada 55 minutos de uso contínuo de qualquer tela, 5 minutos usando a visão de longe. Tá. É a famosa pausa do cafezinho. Não adianta você parar de usar a tela do computador, usar a tela do celular, ou ir ler um livro, que também tem um efeito nocivo. Então, 55 minutos de uso contínuo, de visão de perto, desde uma leitura até uma tela, você usar 5 minutos para visão de longe. E visão de longe não é assistir televisão, é você olhar o horizonte, né? Então você vai na janela, olha o movimento da rua, vai no quintal, dá uma olhada a céu aberto. Segundo, a gente não pisca quando a gente está vidrado nas telas. Então a gente precisa aprender a piscar. Se a gente não aprender a piscar mais vezes, porque o piscar é involuntário, a gente tem que associar um colírio lubrificante. Então, usar um colírio lubrificante 4, 5, 6 vezes ao dia. E existem trabalhos hoje que fazem o bloqueio da luz azul, lentes que tenham filtros para bloquear a luz azul. Então, se a gente tomar esses cuidados, a gente se protege de algo que é inevitável, né? Então, é o que você falou, é algo que veio, nós temos que nos adaptar. Vamos nos adaptar da melhor forma possível. Perfeito. Bom, passou bem rápido, Luciano. Eu devolvo para você a palavra no segundo bloco. Nosso convidado, o Dr. Celso Afonso Gonçalves, vamos falar da Unilaser, né? Essa clínica aí que virou referência, uma grande história desde 1999, né, Celso? Isso aí. Então, voltamos já já. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Programa ZR News TV de volta, ao meu lado, a nossa co-apresentadora, convidada permanente do programa, Luciana Blanco, que está hoje aqui dividindo esta bancada, esse estúdio, não tem bancada, mas é como se fosse essa bancada imaginária, com o nosso convidado hoje, não é, diretor da clínica Unilaser, médico oftalmologista, Dr. Celso Afonso Gonçalves. Luciano, conforme prometido, vamos aí seguir a conversa do Dr. Celso. Vamos aí tirar mais dúvidas aqui, de plantão, hein?
o Zé estava falando, a gente falou desses problemas de visão, mas tem algo que acomete a maioria das pessoas em determinada faixa etária, né? Chega aquela hora que, nossa, fiquei cego da noite para o dia. Essa é uma frase que eu tenho certeza que não fui só eu que cheguei lá um dia e falei. Embora eu tinha, assim, no meu caso foi desesperador. Eu estava fazendo mestrado, então a quantidade de livros por semana, aquele foco total, sem fazer aqueles 5 minutinhos de visão à distância. Cheguei a me assustar, falei pronto, fiquei cega da noite para o dia. Mas essa é uma frase muito comum, né? E o que é isso? É a presbiopia mesmo? É aquela braço curto? Por que isso acontece? A presbiopia, né, isso chama presbiopia, acomete a maioria das pessoas acima dos 40 anos de idade. Então a minha também foi aguda. Eu lembro que eu estava indo para o Congresso Americano, adormeci lendo a revista durante o voo. Quando eu acordei lá, abri o olho, eu não estava enxergando direito a revista. Mas é isso mesmo, para mim também, foi horrível. Então a presbiopia, na verdade, nós temos um cristalino, que é uma lente natural que nós temos dentro do nosso olho, que ela acomoda o longe e o perto. E o tempo todo ela está fazendo a acomodação de várias distâncias. E depois dos 40 anos, há um enrijecimento do cristalino e você tem um músculo, igual a musculatura do braço, né, que é o que permite o cristalino fazer esse movimento, que também enfraquece. Então você perde a capacidade de adaptar o foco de longe e perto de forma espontânea e simultânea. Parecia aquelas handcams antigas, quando estava com a bateria fraca, que se dava o foco aqui, ia dar o foco lá, ela perdia o foco. E aí não tem jeito, vem os famosos óculos para descanso, óculos para visão de perto, e você começa a ter uma separação do tipo de grau que você tem. Você passa a ter um determinado tipo de grau de correção para longe, às vezes é 0, e você passa a ter a correção para perto. E acabam entrando os óculos multifocais, as lentes bifocais, para corrigir isso. E isso daí acomete, a única certeza que a gente tem é que todos vão passar por isso. Os míopes sentem um pouco menos, porque a miopia, isso acontece mais tarde, e os hemétropes e hipermétropes ou astigmatas têm isso um pouco mais cedo. Mas todo mundo vai passar por isso, Lu, não tem jeito. E já tem cirurgia para isso? Tem. A gente já vinha fazendo, durante a cirurgia de catarata, que acomete pessoas mais velhas, ao redor dos 70 anos, a evolução da cirurgia da catarata ela aconteceu de forma rápida nos últimos 10, 15 anos. E se desenvolveu uma lente chamada lente trifocal. E com essa lente implantada durante a cirurgia de catarata, percebeu-se que você conseguia trazer novamente a visão de perto sem depender de um óculos de leitura para esses pacientes. O sucesso disso foi tão grande que começou a se fazer estudos multicêntricos no mundo e no Brasil foi aprovado. Após os 50 anos de idade, mesmo sem o paciente ter a catarata, ele fazer a remoção do cristalino implantando esse tipo de lente. Então, na verdade, você consegue, após os 50 anos, com um único procedimento, ter 3 benefícios. Você não vai mais ter catarata, porque você já teria removido o seu cristalino. Você vai implantar uma lente que vai corrigir a tua visão de longe, vai corrigir a visão de meia distância e de perto também. E com isso você ganha a independência do óculos. Essa é a única cirurgia que existe. Existem algumas técnicas que eu particularmente não gosto muito, mas não são erradas, que seria miopizar um dos olhos. Você induz uma miopia em um dos olhos, ou com lente de contato, ou com cirurgia do excimer laser. Mas hoje o que tem de melhor para presbiopia, que a gente tem visto resultados a longuíssimo prazo, e você resolve, quer dizer, você não vai mais operar catarata aos 70 anos, que você já operou aos 50. E não vai usar nem o óculos de longe, nem o óculos de perto. Então você ganha muita qualidade de vida nesse período todo. E para quem não sabe, a presbiopia é aquilo que a gente chama de vista cansada, né, doutor? Isso, depois dos 40. Nessa questão, vamos colocar tudo no mesmo patamar aqui, né? Que o nome da clínica sua, Dr. Marcos, é Unilaser, né? Então tem esse advento das cirurgias a laser, um avanço tecnológico muito grande. Conta um pouquinho da história da Unilaser, o que vocês oferecem, não é? Que começou como uma clínica bem sucedida, que está no mesmo lugar, ali em Santos, né? E agora também uma segunda unidade.
A Unilaser ela começou pequenininha, né? A gente tinha ali na costa, a gente tinha um conjunto comercial e aos pouquinhos eu brinco que nós estamos criando metástases, né? Fomos pegando o segundo, o terceiro, o quarto e hoje ali no prédio do Selo Perso, ali na Ingeterpa, a gente ocupa lá praticamente quase 3 andares. E a gente tem a parte de consultas, a parte de centro diagnóstico. Hoje a gente se orgulha de ser uma das clínicas mais bem equipadas da Baixada. E o centro cirúrgico, que a gente consegue fazer praticamente 95% dos procedimentos cirúrgicos em oftalmologia dentro do nosso espaço. E aí a gente, vendo uma necessidade da cidade de ter atendimento, de pronto atendimento, né? A gente abriu, já vai para 6 anos, uma unidade de pronto atendimento na Francisco Glicério, ali 187, onde a gente faz atendimento sem agendamento até as 10 horas da noite, inclusive de sábado e domingo. E com isso a gente vem oferecendo, aumentando a clínica em termos de tecnologia, em termos de oferecimento de serviços, né? E a gente vem conseguindo ajudar a população, porque é complicado aqui em Santos, né? Hoje, qualquer pronto-socorro geral não tem oftalmologia que você vá. Não sabia você só disso. tem, não tem. Então nós somos pioneiros nessa área de pronto atendimento na Baixada. E nós fomos também pioneiros em algumas outras coisas, principalmente nas doenças da retina. Então agora a gente tem alguns tratamentos para degeneração de mácula que a gente conseguiu trazer para a Baixada, alguns tratamentos para a própria lente. Eu estava revendo, foi a mãe do nosso anestesista, foi a primeira lente trifocal que eu implantei na Baixada. Sabe em que ano foi isso? Em 2002, nós estamos em 2024. Né? Agora, fazer 2 perguntas, depois a Luciana ela também volta a conversar com você. Você falou de uma pessoa que eu também convivi muito, está dentro do nosso ciclo de amizades, que é o Selo Perso Conde, né? Que é o dono daquele prédio, a família ali, a Ingeterpa, a empresa é dona daquele prédio onde você está situado, né? Eu vou te contar um particular aqui. Quando eu estava aqui na Portuguesa Santista, ele soube que nós tínhamos amizade também. Ele falou muito bem de você, ele ficou muito bem impressionado desde o primeiro encontro que vocês tiveram, que você chegou e falou, pô, quero me instalar aqui e tal. E eu acho que é uma coisa que é legal dividir com você, né? Porque estávamos num evento familiar, lá todos nós juntos, no aniversário do Wagner, né? O Dada, né? Para todos nós e tal. Então fiz esse elo ali, ver você hoje tendo eles como amigos e alguém que acreditou muito na tua ideia, nos teus planos e tal, né? Passa o filme na tua cabeça desse momento para hoje, com a consolidação da clínica? Passa no sentido de que a gente, quando vem de fora para uma cidade onde você chega e você vem por trabalho, mas não conhece ninguém, você vai criando um círculo. Você tem que criar uma família regional, né? Verdade. E eu criei uma família regional que veio com o meu sócio, com o Marcos, e com o Wagner, que é o Dada, né? E devagarinho a gente foi se unindo. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma família em São Paulo, que é a minha família de sangue, e tenho uma família de coração, que é uma família que eu criei aqui em Santos, né? Então a gente fica muito feliz, passa um filme mesmo. Eu lembro o dia que eu fui lá no prédio, eles estavam inaugurando ali na Costa 222, eles estavam inaugurando o prédio. Para ter ideia, a Unilaser se instalou no prédio antes da Ingeterpa. Essa eu também não sabia. Olha só, quantas revelações, né, Luciano? Nós antes da Ingeterpa, a gente inaugurou antes deles lá. Olha e o Wagner que estava na porta. Eu cheguei lá, por favor, né? Como nem conhecia ele. E devagarinho aquilo foi criando uma relação, e hoje somos uma grande família. Luciana? Eu acho que essas histórias que a gente tem desses profissionais nunca são sem algum esforço, né? Nunca, sem dúvida. E a gente nunca consegue chegar lá sozinho. Então você vê, o Zé está aqui falando de pessoas que a gente conhece, estamos juntos e são parcerias para toda a vida. Isso tem muito a ver com a construção que a gente faz, né? Ano a ano, credibilidade e por aí vai. Eu queria saber do Dr. Celso, dentro da oftalmologia, quais são os casos mais bizarros, incríveis,
que você teria para contar aqui para gente, ou de gravidade, ou de estranhos? Qual foi a coisa mais estranha que você já viu na oftalmologia? Puxa vida, a gente já viu tanta coisa diferente. Os casos mais esdrúxulos são os casos de trauma, né? Que você olha e você fala, vamos fazer uma cirurgia exploradora, né? No olho de um paciente traumatizado. Mas eu diria que eu preferia falar dos casos de felicidade, né? De alegria que a gente tem. Então vou contar rapidinho uma história. Todo mundo lembra do Portinhos, que teve leucemia. Sim. E aí uma escola de samba no Morro, eu não sou do samba, não frequento escola de samba, mas ela fez uma homenagem ao Portinhos e eu fui lá no Morro participar de um pré-carnaval. Tá. Ele queria que eu fosse, que eu participei bastante, tive muito próximo da família na recuperação dele. E aí eu estava no meio lá da comemoração, carnaval, cerveja, aí desce uma senhora do Morro, eu fico até arrepiado quando eu lembro, traz a filha, que ela nasceu desesperançada, cega, eu operei ela bebê e a filha se formando em Direito, e ela me reconheceu no meio daquela bagunça, ela veio e queria que a filha me conhecesse, ela chorou, eu acabei chorando com ela. Então acho que são histórias como essa, que são histórias que fazem a gente se empenhar, a gente virar e falar, vamos embora, a gente tem que amar a profissão que faz, nós não trabalhamos só por remuneração, a gente trabalha por amor à profissão. Eu acho que esse pequeno exemplo que eu dei de história é um exemplo que nos gratifica demais. Então a gente tem os casos esdrúxulos, que são casos malucos e são muitos, mas a gente tem esses pequenos casos que acho que marcam mais a gente que os casos esdrúxulos, que é quando você, no meio do nada, uma pessoa que você nem lembra, te reconhece e quer te abraçar e quer te agradecer por algo que eu fui lembrar disso, eu tive que puxar na minha memória para lembrar, porque já tínhamos passado 20 anos. Essa ia ser a próxima pergunta, uma das últimas, agora ele já adiantou, tá ótimo. Já adiantou. Pô, Luciano, eu acho que a gente está aqui já nessa missão de trazer o ser humano que está por trás dessas histórias de sucesso. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto. Lu, muito obrigado. A gente quer agradecer em meu nome e no seu também, do Paulo Jesus, que também divide essa bancada. Não só o Celso, mas as pessoas que têm dado um feedback muito bacana do programa. Eu te agradeço por contribuir com isso também. Até a próxima. Até a próxima, Zé. Até a próxima, provavelmente na consulta com o Dr. Celso, nosso retorno. E um abraço para todos aí. Toda segunda-feira às 8 da noite. Esperamos vocês. Dr. Celso Afonso Gonçalves, pena que a gente se encontra menos do que a gente desejaria pela corrida da vida e tal, mas é muito bom te receber aqui, viu? Parabéns pelo teu sucesso, também para tua esposa, Lígia, para os teus filhos. Vai vir mais médico na família aí, sim ou não? Rapidinho. Bem, se forma agora, no final do ano. Que legal, que legal. Parabéns pelo trabalho, Celso. Volte sempre. Eu que agradeço vocês, agradeço a oportunidade e parabenizo por esse modelo bem descontraído, bem gostoso de programa. Legal. Agradeço ao diretor da casa também, o Marcelo Teixeira Filho, e também a oportunidade de estar aqui no Sistema Santa Cecília. Obrigado, gente. Até a próxima.